Você já viu demônio? Você já viu um demônio a olhos nus, com os teus olhos naturais? Você já conseguiu ver demônio? Você sabe como é que é a aparência, né, desta figura espiritual que a Bíblia retrata várias vezes? Você já passou por uma experiência dessa tão forte? Já passou? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um breve relato do pastor Lamartine, numa entrevista que ele deu no podcast Inteligência Ilimitada, que ele conta como foi passar por essa experiência de ver com os seus próprios olhos, com os olhos nus, o demônio, a figura ilustrada na Bíblia como a figura do mal. Você tem noção de como é passar por uma experiência dessa? Como é que fica o teu coração? Como é que você fica se tu tiver uma experiência tão forte como essa, a olhos nus? Então, vou deixar aqui o relato e a gente vai poder acompanhar junto. Muita gente acha que é brincadeira, muita gente acha que é coisas da cabeça, muita gente não acredita, né? Muita gente não acredita que esses seres espirituais, anjos caídos, eles se materializam ao ponto de se tornar visível, né? Muita gente não acredita que Deus às vezes permite que a gente tenha essa experiência por algum propósito, por algum fato que Ele quer que a gente tenha na nossa vida. E foi o que aconteceu com o pastor Lamartine. Ele passou por essa experiência. É muito forte isso. É muito forte. Eu vou deixar aqui o vídeo, né? E você vai analisar. E depois que tu analisar, deixa os teus comentários. Deixa o teu comentário a respeito disso, a respeito dessa experiência espiritual que o pastor teve de olhar a olhos nus e ver o demônio. Vamos acompanhar. Passaram muitos anos, um dia eu estava na minha casa, eu levantei, eu senti vontade de orar, fui para o meu escritório. Eu me dobrei o joelho, fiquei orando, fiquei falando com Deus, e eu comecei a sentir uma presença maligna. Vilela. E quanto mais eu orava para aquele demônio ir embora, mais eu sentia a presença dele. E aquilo foi crescendo de um tal jeito, e eu me lembrei daquela experiência que eu tinha pedido para Deus tirar. Naquela hora, eu falei, Deus, eu nunca mais vou temer. Porque eu sentia que por trás de mim, anjos de Deus estavam, mas eu sentia que na minha frente tinha um demônio. E que estava rolando algum tipo de E eu comecei batalha. a orar. Quanto mais eu orava, mais eu sentia a presença dele. Aí eu falei, eu lembro até hoje, eu falei, agora vai ao racha. Eu vou abrir o olho. Quando eu abri, ele estava aqui, ó. E aí? Era um demônio, eu lembro até hoje do olho dele, amarelado, uma pele toda encoraçada, cravejada de brilhantes. Era um principado. E ele falou com uma voz rouca comigo, uma voz grossa, dessas guturais, e começou a falar comigo. Eu entendi o que ele falava, eu falava em língua estranha, ele entendia o que eu falava. E qual que era o papo? E ele falava assim pra mim, eu vou fazer de você um bruxo muito famoso. Abandona isso aí, porque eu vou te engrandecer. E começou a falar comigo desse jeito, cara. E eu comecei a repreender, eu falei, eu jamais vou te servir, eu sempre vou servir a Jesus, eu sempre vou servir a Deus. Comecei orando, falando, e eu sabia que eu estava dizendo isso e ele me tentando. Aí chegou uma hora eu senti que Deus estava me dando vitória, e ele foi levado para o fundo do meu escritório, entrou no meio da estante. Quando eu saí dali, andei um corredor grande, cheguei lá no meu quarto, a Lília estava de joelhos, ela falou assim, esse quarto está infestado de demônios. Ela não sabia de nada do que eu tinha experimentado, mas eu vi com os olhos abertos. Foi a única vez que eu vi um demônio com os olhos abertos. Mas aquele dia eu senti a proteção de Deus. Então não te deu medo por causa disso? Porque os anjos estavam ali comigo. E eu já vi outras vezes anjos em que de relance, que eu chego num lugar, eu olho, eu vejo a presença dos anjos, mas de relance. Não assim olhando, como eu, daquele lá eu abri o olho e ele estava na minha frente.